que a frase "a mais bela da terra" significa? Como a Rainha Má morreu? Como a Branca de Neve se torna rainha? Neste vídeo você irá entender o final, saber a diferença entre o filme e a animação de 1937 e entender o significado de Branca de Neve. Fala, Geeks! Branca de Neve se torna rainha. Você conhece a clássica história da Branca de Neve, certo? Aquela da princesa envenenada pela madrasta invejosa, que a salva por um beijo de amor verdadeiro. Mas agora, essa história ganhou um final completamente novo e muito mais grandioso. No clímax dessa nova versão, Branca de Neve não apenas acorda do feitiço mortal, ela vai além, retorna ao seu reino, encara a Rainha Má diante de todos e a expõe pelos seus crimes. Nada de fugir para a floresta ou se esconder com os anões. Dessa vez, Branca de Neve assume o protagonismo de verdade. Com a queda da vilã, o trono fica vago. E é aí que a transformação acontece. Branca de Neve se torna oficialmente a nova rainha. O reino inteiro se une em uma celebração vibrante, em contraste direto com a tensão sombria que dominava o início da história. A princesa Doce agora governa com autoridade. E os anões, claro, estão ao seu lado, comemorando essa nova era de paz e alegria. O final é uma explosão de otimismo, música e união, encerrando a história com um tom alto e esperançoso. A morte da Rainha Má. Você já parou para pensar no que realmente acontece com a Rainha Má no final de Branca de Neve? Pois é, a cena é rápida, mas cheia de detalhes misteriosos que muita gente nem percebe. Durante todo o filme, vemos a rainha obcecada com uma única coisa: ser a mais bela de todas. E claro, isso a coloca em rota direta de colisão com a Branca de Neve. Ela faz de tudo para tirar a rival do caminho. Mas no fim, quem acaba pagando o preço é ela mesma. No confronto final, a rainha é desafiada e completamente tomada pela fúria. Ela faz algo inesperado. Destrói o espelho mágico com as próprias mãos. E é aí que a coisa fica realmente interessante. No exato momento em que o espelho se parte, a magia se volta contra ela. O corpo da rainha começa a se desfazer, se desintegrando em cinzas diante da Branca de Neve. É como se quebrar o espelho quebrasse também a própria essência dela. Mas o que mais chama atenção é o que acontece depois. Os estilhaços do espelho não ficam no chão, eles se recombinam rapidamente, como se tivessem vontade própria. E junto com isso, as cinzas da rainha são puxadas para dentro desse espelho que se reconstrói. Só por um breve instante, Branca de Neve e nós, o público, conseguimos espiar o que existe do outro lado, o vazio escuro, um lugar sombrio e misterioso, algo que parece estar fora do nosso mundo, talvez até fora da realidade. Então, tudo se fecha, o espelho volta ao normal e a rainha desaparece por completo, talvez morrendo. A diferença entre o final do filme e a animação. Você sabia que o final da nova versão live action de Branca de Neve é bem diferente do clássico animado que todo mundo conhece? Pois é, embora a história principal continue a mesma, com a jovem princesa, a Rainha Má e os famosos 7 anões, o desfecho da nova adaptação traz mudanças importantes que dão um novo tom ao encerramento da trama. No filme de animação de 1937, o clímax acontece quando a Rainha Má tenta atacar os anões, mas acaba caindo de um penhasco e morrendo. Logo depois, o príncipe encontra a Branca de Neve e a desperta com um beijo, encerrando tudo de forma rápida e clássica com o famoso "Felizes para sempre". Mas, no live action, a história vai além. Dessa vez, a Rainha Má não morre naquele momento. Em vez disso, ela retorna ao castelo, acreditando ter vencido, o que prepara o terreno para o confronto final, ainda mais impactante entre ela e a própria Branca de Neve. Isso muda completamente o tom da narrativa. Ao invés de ser apenas uma princesa passiva esperando ser salva, Branca de Neve assume o protagonismo na batalha final, mostrando liderança, coragem e até compaixão pelos soldados que foram manipulados para caçá-la. O famoso beijo do príncipe até acontece, mas não é mais o ponto central da resolução da história. Aqui, a vitória sobre a vilã e o destino do reino dependem das decisões e atitudes da própria Branca de Neve. Ou seja, o filme continua com um final feliz, mas dessa vez com muito mais profundidade,
ação e protagonismo feminino. O que a mais bela da Terra significa? Você já parou para pensar no que realmente significa ser a mais bela de todas em Branca de Neve? Será que essa história fala só de aparência ou tem algo muito mais profundo por trás? Muita gente conhece a Branca de Neve como uma princesa doce, de pele branca, como a neve, lábios vermelhos, como sangue, e cabelos negros, como ébano. Mas o título de A Mais Bela da Terra vai além da estética. E é aqui que a história ganha uma nova camada de significado. No clássico da Disney, o Espelho Mágico vive repetindo essa frase: a mais bela de todas. No início, fica claro que isso se refere à aparência. A Rainha Má, obcecada pela própria beleza, entra em colapso ao descobrir que Branca de Neve se tornou ainda mais bela. E isso desencadeia toda a trama da inveja e perseguição. Mas, conforme a história avança, percebemos que beleza não é o único fator em jogo aqui. Branca de Neve carrega algo que a rainha nunca teve: empatia, bondade e o verdadeiro espírito de liderança. Desde pequena, Branca de Neve aprendeu com seus pais que um bom governante precisa ser justo e compassivo. E é exatamente isso que ela representa. Uma líder que une, que acolhe, que inspira. Onde a rainha impõe medo, Branca de Neve constrói confiança. Onde há frieza, ela oferece calor humano. Então, quando o espelho diz que Branca de Neve é a mais bela, talvez ele esteja falando de algo muito maior do que um simples reflexo. Talvez ele esteja reconhecendo que a verdadeira beleza está nos valores, no caráter, na capacidade de transformar o mundo ao seu redor com bondade. No fim das contas, Branca de Neve não mostra que a beleza exterior pode chamar a atenção, mas é a beleza interior que conquista corações e que realmente ameaça aqueles que vivem apenas de aparências. O que aconteceu com os anões no final? Ao longo da trama, os anões vivem isolados na floresta, longe do contato com os humanos, quase como se quisessem passar despercebidos no mundo. Mas tudo muda quando Branca de Neve entra na vida deles. Aos poucos, esse grupo tão fechado começa a se abrir, criando laços e até se envolvendo diretamente na luta contra a Rainha Má. E não para por aí. O crescimento do grupo é nítido, principalmente quando olhamos para Dunga. Acredita ou não, ele é o personagem que mais se transforma. No momento mais crucial da história, é ele que finalmente encontra sua voz, literalmente, e fala pela primeira vez, apoiando a causa de Branca de Neve e se posicionando contra os crimes da Rainha Má. Mas o detalhe mais surpreendente vem no final. Dunga é revelado como narrador de toda a história. E isso dá um toque especial à narrativa e mostra que os anões não só tiveram um papel importante, mas também encontraram seu lugar no reino. Eles, que antes evitaram qualquer tipo de contato com o mundo exterior, agora fazem parte de uma nova comunidade, cantando, celebrando e vivendo uma nova fase. Ah, e um detalhe curioso. Antes do lançamento do filme, houve bastante polêmica sobre a representação dos anões. E talvez por isso o roteiro tenha feito questão de mostrar que eles são uma raça de fantasia separada, mágica e única dentro daquele universo. O significado de Branca de Neve. Você pode até achar que Branca de Neve é só mais um conto de fadas, uma princesa doce, uma vilã vaidosa e um final feliz, previsível. Mas, e se eu te dissesse que por trás dessa história clássica existe uma mensagem muito mais profunda? Na nova versão live action da Disney, o foco vai muito além da beleza e da rivalidade entre duas mulheres. Aqui, o que realmente importa é a ideia de justiça com empatia. Diferente da Rainha Má, que tenta dominar tudo com aparência e poder, Branca de Neve conquista as pessoas com compaixão, generosidade e verdadeira liderança. Ela não é apenas uma princesa esperando ser salva, ela é alguém que inspira a transformação ao seu redor. Veja só, os anões se aproximam por causa de sua bondade. Dunga ganha coragem para falar graças ao apoio dela. E até Jonathan, um personagem que poderia ser apenas secundário, se torna um herói influenciado por sua força emocional. Essa versão da Branca de Neve mostra que o verdadeiro líder não impõe autoridade, ele constrói laços, acolhe diferenças e motiva mudanças reais. A sua gentileza não é sinal de fraqueza, mas sim sua maior arma diante da tirania da Rainha Má. E é exatamente isso que torna esse novo olhar sobre a história
tão poderoso. No fim das contas, o live action da Disney traz uma mensagem bem clara. Liderança de verdade não vem da aparência, vem da empatia. E talvez essa seja a lição mais valiosa que a história poderia nos ensinar. Agora comenta, o que você achou de Branca de Neve? Qual sua nota? Comente e não se esqueça, se inscreva no canal. Aqui você irá entender ainda mais as produções da cultura pop, sempre bem detalhado. Muito obrigado, até a próxima.